Olá, queridos, eu sou o Rosivaldo. Escrevi recentemente um artigo chamado Cervejeiros de Jesus. Nessa onda aí que a gente está tendo, de muita gente usando fitness, usando light, muita gente no natural. Também tem muita gente aí, crente, usando cerveja sem álcool. E de fato, o que acontece? A gente vai falar sobre alguns detalhes importantes. Então, minha questão com você não é a minha opinião, tá certo? Está escrito. Então, eu vou trazer 3 fontes que eu julgo importante para desenvolver esse processo. O primeiro deles é o que a igreja ela fala sobre isso. Tem o voto da divisão sul-americana da Igreja Adventista. Nesse voto ela fala sobre, se eu não me engano, são 28 ideias de como você tem uma boa alimentação. E dentre essas ideias está lá, se eu não me engano, no artigo 16, sobre o não uso de bebidas alcoólicas e também o não uso da cerveja sem álcool. Então já é algo que a igreja já orientou seus membros a não tomarem, tá bom? Segunda coisa é o que está escrito na Bíblia. Você sabe que a Bíblia ela não fala nada do álcool, né? Ela fala do vinho e tal. Ela até diz que você tem que dar o vinho àquele que está sofrendo, mas o vinho está sempre ligado à pobreza, a problemas. Nunca era uma situação assim de bem-estar, que a pessoa bebia sempre com alguma razão de esquecer. Lembra de Urias? Urias bebeu, depois veio para a guerra e ficou ali. E Davi continuou dando a ele para que ele perdesse a consciência. E aí então a gente tem, claro, alguns conceitos bíblicos, e eu quero aqui abrir parênteses em relação a um. Diz a Bíblia que a gente precisa se livrar da aparência do mal. E recentemente eu vi alguém comentando sobre esse texto, dizendo que esse não era o contexto. Quero dizer que esse é o contexto sim, viu? O contexto é esse. Precisa se abster da aparência do mal. Assim como tudo me é lícito e nem tudo me convém. Também está dentro do contexto. E preciso avaliar. E terceiro é os escritos de uma escritora chamada Ellen White, que ela orienta e fala muito sobre a questão do apetite, que somos transformados. Ela diz que Adão foi vencido pelo apetite, também Eva, e Satanás queria vencer Jesus pelo apetite quando estava lá no deserto, lembra? E aí Jesus usou uma regra infalível, está escrito, tá certo? Ela fala lá no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. E outros livros como Ciência do Bom Viver, Medicina e Saúde. Então ela realmente abrange o assunto dizendo que é importante que a gente se possa concretizar a ideia de uma vida cada vez melhor no que diz respeito à qualidade de vida. E eu começo então dizendo da legislação brasileira, para dizer as 3, em relação à cerveja sem álcool. Cerveja sem álcool, na legislação brasileira, até 0,5% de álcool pode ser considerada uma cerveja sem álcool. Se eu não me engano, no mundo, apenas os Estados Unidos está lutando para que a distribuidora de fato tenha uma cerveja sem álcool, zero total. Como isso encarece muito o produto, a maioria prefere não correr atrás desse produto 0000. Você sabe que o processo de decantação, né, do álcool é a 70 graus, o da água é a 100 graus Celsius, e aí você tem todo esse processo de destilação. Aí, queridos, a gente então entra para um outro desafio nosso, que é justamente os benefícios. Os benefícios que a cerveja sem álcool ela traz. Tem muitos autores que falam muita coisa, tem até um chamado Jorge Plampona, se eu não me engano, e ele fala dos benefícios. Só que quando você tem que observar o que se fala dos benefícios, está falando de um produto que é a cevada, tá certo? Todo produto industrializado ele vai sofrer alterações, né? E vai perder suas propriedades de regular intestino e tal. Eu li recentemente um artigo que fala de uns atletas que têm bebido muita cerveja sem álcool porque ela retém uma quantidade maior, absorve uma quantidade maior de sódio. Isso quer dizer que você vai perder mais líquido se você utilizar a cerveja sem álcool, segundo esse artigo. Aí a gente, claro, tem que entender que nós estamos dentro de um processo de reforma de saúde, dentro de um conflito do bem e do mal. Então, toda vez que eu lembro de saúde, o que eu preciso utilizar? Eu preciso utilizar dentro de uma reforma de saúde. Ellen White também, ela fala no livro O Grande Conflito,
que a reforma de saúde está atrelada à mensagem do terceiro anjo. E qual é então a mensagem do terceiro anjo? É aquela que diz que a gente não pode adorar nem a besta, nem a sua imagem, nem receber o seu nome nem na mão, nem na fronte. Na fronte é aceitação, são ideias, são doutrinas. E tem muita gente aceitando, viu? Tem muita gente recebendo essas marcas, introduzindo dentro da sua vida. E se a gente perde de vista esse objetivo da reforma de saúde, a gente vai comprometer toda uma mensagem que tem que ser dada ao mundo dentro de um contexto de grande conflito. Todo o assunto que a gente for tratar, precisamos tratar dentro do grande conflito. Aí a gente precisa então entender como é que a Bíblia ela me traz essa ideia. Eu gosto de um texto, por exemplo, quando você vê ali Paulo escrevendo de Pedro, Paulo diz que Pedro, escrevendo em Atos capítulo 10, Pedro estava com fome e foi fazer oração, de repente veio um lençol com muitos animais e quadrúpedes e tudo, e a voz era Deus dizendo para ele, mata e come. Pedro falou assim, ó, eu nunca comi coisa imunda, nem comum nem imunda. E aí Deus falou assim, lá no texto diz assim, não torne imundo, comum aquilo que eu santifiquei. De novo a voz veio para ele matar e comer, ele disse não. E a terceira vez veio de novo para ele matar e comer, ele disse não. Claro, você sabe que o texto ali não está dizendo de comida, né? Está dizendo do papel, do preconceito que Paulo tinha, que Pedro tinha em relação aos gentios. A ideia era que haveria gente da Macedônia esperando ele para pregar. Tanto que logo assim veio o pessoal da Macedônia e disse, passa a Macedônia e ajude-nos. Mas o que eu gosto desse texto é ver Pedro tão convicto do que ele acreditava. Por quê? Porque as suas escolhas, elas são determinadas pelas suas experiências. Por isso que é muito comum hoje a gente ver o mundo vivendo experimental. Primeiro experimento, depois eu vejo se eu gosto. E Pedro, ele não só experimentava, mas está escrito na cabeça. Ele disse, eu nunca comi, nem comum e nem imunda. Por quê? Porque no passado, tocar em alguma coisa imundo já era ficar 7 dias fora do arraial, 7 dias ali fora e sendo imundo de fato. Então, no contexto do povo de Israel, eles não utilizavam nenhum produto que fosse nem comum nem imundo. Aí fica na sua conclusão, a cerveja sem álcool, ela é comum ou ela é imunda? Eu posso utilizar na igreja? Ah, mas se eu utilizar na igreja, eu posso utilizar em casa. Mas a nossa casa não é uma igreja em miniatura? Não somos todos nós sacerdotes do lar, não somos todos nós rainhas, não somos todos nós adoradores de um Deus na nossa casa? Então eu não posso diferenciar. E aí, claro, eu preciso também lembrar que eu tenho uma identidade, nós somos um movimento profético, com uma mensagem profética, e eu não posso ser igual às outras nações. Eu não posso nem discutir dentro do contexto religioso cerveja sem álcool, porque ele não faz parte em nenhum momento do contexto religioso. Alguém pode até dizer assim, ah, mas a gente não usa cevada, então você vai poder chupar a uva, porque da uva se produz o vinho. Você não vai poder chupar a cana de açúcar, porque da cana faz o álcool, né? E aí a gente vai ter uma série de problemas. Então a questão não é essa, a questão é equilíbrio, é saber que tem coisas que eu não posso nem pegar. E talvez seja esse aí para você não despertar. Até porque o vício, ele vem justamente dessas experiências. Primeiro eu experimento, o meu cérebro começa a ter prazer, aciona um sistema de recompensa e aí eu quero repetir a dose. Por isso que é comum, se você beber, você vai gostar e querer repetir e vicia. E quando eu digo vicia, a gente vicia em tudo. Vicia em açúcar, vicia em carne, vicia em chocolate, vicia em tudo. Tudo que você usar de maneira exagerada vai viciar. Inclusive a cerveja sem álcool. E quero terminar lhe dizendo exatamente que Deus tem um projeto maravilhoso para o seu povo e não parte pela cerveja sem álcool. Se você usa, elimine da sua vida, peça a Deus sabedoria para você não utilizar. Utilize esses recursos para que outras pessoas sejam salvas, se envolva nessa obra e tenho certeza que o Senhor vai te dar a condição de você usar alimentos saudáveis para que tenha uma mente saudável, para que você possa fazer as melhores escolhas, tá bom? O meu papel aqui é dizer para você que nós estamos numa luta entre o bem e o mal, dentro do grande conflito, e somos a cabeça, somos a luz desse mundo. Por isso não podemos fazer igual às nações que estão ao nosso redor, nem de bebida, nem de comida, nem de nada, tá bom? Um abraço do pastor Rosivaldo, fica aí a mensagem e que você possa guardar no seu coração e também
mandar para outras pessoas, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e tenhamos mais pessoas transformadas, renovadas e restauradas. Por isso a Bíblia fala, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, ou seja, você tem a oportunidade de voltar e reconstruir uma linda história e também reconstruir uma linda história na vida das pessoas. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.